Olá, seja bem-vindo ao podcast O Mundo é Delas. Esse podcast tem o objetivo de ter um espaço para mulheres empoderadas contarem suas histórias de vivências de vida e assim inspirar outras mulheres a se permitir a ser quem elas quiserem ser. E tem o patrocínio da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Chegando com mais um episódio dessa série de episódios que tá incrível, minha gente. Incrível mesmo. E dessa vez, uma convidada também mais que especial, Sarinha Mendes, como eu chamo, Sara James. Sara Mendes, uma jovem empoderada, cheio de muito brilho no ar, porque, minha gente, quando ela tá, esse sorriso dela é impactante, ela é muito cheia de encanto, como nós a conhecemos. Sarinha, essa jovem, cheia de sonhos, cheia de luz, muito determinada. Não, eu vou deixar ela se apresentar, porque é melhor, mas Sara, pedagoga, amante da dança. E quem é? Quem é Sara Mendes? Quem é? Conta pra gente. Oi, Gil. Eu me chamo Sara, né? Sou aqui de Major Salles. Sou formada em Pedagogia pela UERN, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e atualmente estou atuando como professora na educação infantil, né? E além disso, eu sou uma artista da terra, né? Envolvida com dança, teatro, música, tudo que Major Salles tem a proporcionar para os jovens. Uma artista da terra, cheia de muito talento, viu? Ela dança, ela encanta. Sara, muito conhecida, né, por atuar nos grupos culturais na cidade de Major Salles. E quando surgiu esse amor? Como foi esse amor por participar dos grupos culturais? Surgiu de onde? Desde criança, né, que eu faço parte dos grupos culturais, foi através do PET, né, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que acontecia aqui em Major Salles. Então, lá no PET tinha aula de dança, de música, de teatro, capoeira e entre outras habilidades, né? E aí eu fui me envolvendo com a dança e dentro do programa tinha os projetos, né? Por exemplo, algum projeto sobre infância, aí tinha as danças, o Natal, tinha a dança do Natal, alguma coisa sobre jovens, aí a gente fazia os grupinhos de dança e elaborava as danças e apresentava lá no PET mesmo, e daí foi caminhando, foi surgindo novos grupos, que eu fui entrando, né, tem a Junina Mandacaru, que desde 2018 eu participo, tem o grupo de mulheres Negra Soul, daqui de Major Salles, que é um grupo de empoderamento de mulheres, tem o Juventude On, que é da assistência social, né, que é para mostrar o trabalho da juventude na cidade. Tem o grupo de carimbó, que atualmente eu estou participando, já dancei chachado, entre outros grupos que tem. Então, inicialmente, foi a partir do PET, assim, na infância, 9 anos de idade, 10 anos, que eu fui participando dos grupos e segui. E na escola você já apresentava também? Já surgiu esse amor também na escola? Como que era na escola também? Porque eu lembro que eu, em minha infância, eu brigava com as meninas da sala porque eu queria estar em todas as apresentações. Você também era assim, Sara? Na escola, sim. Assim, na educação infantil não tenho muitas lembranças. Já ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, eu também não tenho muitas lembranças. Eu lembro que tinha o Rede Congo, do Mestre Bebé, os Caboclos, que também são grupos de dança, e tinha as oficinas na escola, então a gente participava. Mas, assim, no ensino fundamental 2,
teve a Escola Coronel, que tinha uma semana olímpica. Nessa semana olímpica, a gente elaborava os grupos de dança, tinha a semana da leitura, que tinha as apresentações também. E eu sempre estava envolvida, porque eu sempre gostei. Então, por eu já participar, já me chamavam para ficar mais fácil, né, de desenvolver as coreografias. Sara, e por ser, assim, por você gostar e que você tem uma bagagem, eu acho que não só você se encontra como dançarina, mas acredito como produtora cultural também, né? Porque você, como você falou aí, né, idealizava junto com outros jovens também na época. Então, hoje, com toda essa bagagem, você também se torna, então, uma produtora cultural. E esse ano ela atuou como a noiva da Julina Mandacaru, né, Sara? A gente dividiu até os personagens, né? Eu era a mãe, contracenava com ela como a mãe, né, da noiva. E eu acredito que foi muito rico, né? Toda essa sua trajetória de participações culturais e com relação ao seu eu pessoal. Você passava por algo que, assim, que tornou difícil você se tornar quem você é hoje, algum bullying com relação ao seu físico, com relação ao seu pele, ao seu cabelo. Foi difícil para você em algum momento nessas ações, nessas participações culturais? Assim, a cidade de Major Salles é uma cidade pequena, então todo mundo se conhece, é uma cidade diversa, de muitas pessoas, em relação a pessoas negras. Aqui tem muitas pessoas negras, então tem essa mistura. Assim, tem coisas que acontecem que se a gente for dar atenção, afeta a gente. Mas claro que o racismo existe, o preconceito existe, questão onde, se for falar em sofrer, eu acho que mais em questão do cabelo, né? Porque eu sempre tive o cabelo crespo, mas no decorrer da vida, né? Entrando na adolescência, fui tendo influências para acontecer o alisamento, e nesse alisamento tinha todo aquele processo de cabelo crespo alisado, né? Que a gente passa por muita coisa. E quando foi para sair, para voltar para o crespo. Então, se aconteceu casos de preconceito, foi mais nessa questão do cabelo, né? Quando você aparece com o cabelo solto, livre, como ele é o cabelo crespo de verdade, que é um cabelo livre, acontece os olhares, os comentários, mas depende da gente saber. Eu sou assim, então eu me aceito assim, e quando acontece esses comentários, vai da gente aceitar ou não. Mas de acontecer, acontecia e acontece, né? E posteriormente vai acontecer. Mas em Major Salles é um clima mais tranquilo, não é aquela coisa que afete tanto, que doa tanto, né? Acredito que as pessoas já se acostumaram com Sara cacheada, né? Acredito que já se acostumaram já com sua personalidade já, assim, de cacheada. E por também estar sempre aparecendo, né? Porque eu me envolvo em muita coisa. Eu acho que quem me conhece sabe que em todo lugar eu tô. Eu acho que o ápice de tudo foi quando eu participei esse ano agora de 2024, eu participei da equipe de acolhida da Igreja Católica. E eu acho que foi assim, o ápice de tudo que eu já participei, porque eu sou da educação, professora, participo da assistência social, a Secretaria de Cultura, Saúde, com a Academia da Saúde, a de esportes, que é a coreografia da abertura da Primo Fernandes, do fechamento da Primo Fernandes. E aí, em relação à religião, eu fui criada na igreja evangélica, e pai nunca permitiu que a gente fosse para a religião católica, porque ele tem as crenças dele. Não sabia. Ele tem as crenças dele, então ele sempre ficou falando assim umas coisas que intimidavam a gente, né? E aí, depois da minha juventude, na vida adulta, foi que eu comecei a ir para a Igreja Católica. E aí eu fui convidada a fazer parte da acolhida. E aí, eu sem saber de nada, porque eu não fui criada nessa religião. Mas eu aceitei porque eu gosto de participar. Mas, tipo, convidou, Sara tá lá. Porque eu gosto de participar. E aí eu fui, era uma missa campal. Aí eu entrei atrás do padre, tipo assim, entrar atrás do padre, e fiquei lá em cima, perto do padre, e tipo assim, uma coisa, tanto que eu comentei até em casa, eu disse, gente, vocês sabem o que foi que eu fiz hoje?
fui para a acolhida da igreja e fiquei lá em cima onde fica o padre, fazendo Minha as nossa. coisas que o E padre como manda foi a reação do povo em casa? Como foi que Aí disseram assim, Sara, tu inventa de tudo, né? Eu disse, vocês me chamaram, eu eu fui. vou? Então, tipo assim, como eu participo de tudo, de tudo, né? Entre aspas, estou sempre envolvida, as pessoas já me conhecem, então Uhum. já sabem quem eu sou. Então, dentro de Major Salles em si, se acontece, é o mínimo possível. Questão de preconceito, racismo, né? Então Essas você é uma pessoa coisas. fácil de se lidar. É, Não é aquela pessoa difícil, porque assim, eu acredito que quando uma pessoa ela é difícil de se lidar, ela não tá muito em muitas coisas, né? Ela é, sempre tá mais assim, reservada, não é muito convidada. Então, eu acredito que se você consegue lidar, né, com muita gente, você, né, é uma pessoa fácil de lidar, assim, pelo fato de conviver, né? De saber é. conviver com você. Então, não tem mistério conviver com Sara. Não, tudo tranquilo. Se eu não souber fazer algo, eu aprendo, mas eu gosto de participar. Eu não sei, é algo que vem de mim. Eu posso ter mil coisas para fazer, mas se me chamar, eu vou. Inclusive, eu convite, quando eu chamei ela para vir para cá, ela falou, hoje eu Foi. aceito. E Nem Sara, pensei, não E sei nem Sara, como era. ela é encantadora. Assim, você que está nos assistindo, não, talvez não tenha tido, né, a oportunidade de conhecer pessoalmente ela, né? Mas quem conhece Sara, conhece a história de vida dela, inclusive quando eu falei para algumas pessoas que Sara era uma das convidadas desse podcast, O Mundo é Delas, as pessoas, isso é excelente escolha, porque Sara tem uma história de vida muito marcante, linda, né? Uma história de vida assim, por ser jovem, Sara, se for assim cômodo, se você não se sentir à vontade de responder, não tem problema. Mas hoje, atualmente você tem quantos anos? 25 anos. Então, 25 anos, né? Então, jovem ainda, É, né? Solteira, né, Sarinha? Solteira. E sempre. já tem uma história de vida, assim, marcante, que inspira outras mulheres, mesmo sendo solteira, né? Porque passou Uhum, por aqui uma que é casada, que tem uma história é, de vida, que concilia a realidade do dia a dia por ser mãe, né? Casada. E você, solteira, mas que também tem uma história linda, tem uma história que exatamente. inspira. Quem disse que os jovens não têm, né? História que inspira. E Certeza. quando eu comentei, foi só parabéns por ter sido convidada, né? Ter convidado você. Enquanto uma pessoa que inspira hoje, na sociedade que você vive, tem algo que você se limita, tem algo que você assim não gosta, tem algo que você se prende a não fazer, a não falar enfim, por bloqueio, o que você tem a dizer com relação a isso? Porque assim, você falou do cabelo, né? Assim, a questão do cabelo, quando surgiu a sua transformação, como foi isso tudo para você? Existe um certo bloqueio para você nesse meio tempo? Assim, eu sou muito tranquila em relação a tudo. Então, a mudança do cabelo foi uma opção minha, assim, das minhas vivências, né? De ver que o cabelo alisado não estava dando mais, não estava me acompanhando. De eu estar participando de tudo e o cabelo liso está sempre pronto para estar pronta como eu. Então, aconteceu a mudança, foi durante a pandemia, então uma coisa casou com a outra, porque durante a pandemia a gente não podia sair, e foi onde aconteceu o processo, que é deixar o cabelo crescer, ele ficar curtinho e desenvolvendo aos poucos, né? Então, assim, eu sou muito E a, tranquila. E a transição é algo que afeta muito as jovens, né? Você, por É, ser jovem, passar por uma transição é complicado, né? Muito complicado mesmo, porque tem a questão de se encontrar no jovem, né? Ainda tá exatamente. ainda passando ali por aquela fase da descoberta, porque o jovem, nós enquanto jovens, às vezes a gente tá numa época de uma coisa, uma outra de outra, já Modas gosta e de outra, modas. modinhas, né? É. Daquelas de modinhas. Então, assim, você era mais um modinha, você pensava assim, é só mais um modinha que eu vou enfrentar. Era só mais um modinha, ou você já sentia que era algo pra vida toda? Já sentia que era algo para a vida toda, porque é aquela coisa. Eu ando observando como muitas meninas, mulheres estão soltando seus cachos. Mas sabe o motivo? Foi o motivo da indústria de cachos. Tipo assim, mais produtos para cacho, shampoo, condicionador, cremes, cremes para finalização, né? Que é as gelatinas. Então foi isso que facilitou a
soltar os cachos, né? Então, nessa visão de ter os produtos adequados, que fez com que eu tivesse essa vontade de cuidar dele, porque quando você não tem o material para cuidar é mais difícil. É como eu já comentei em outros lugares. O cabelo crespo, cacheado, não é difícil de cuidar, mas ele exige paciência e o produto correto para cuidar dele. E mais que tudo, muito amor pelo cabelo, porque se você não enxerga ele como um cabelo bonito, como um cabelo gostoso de estar, você Como uma repreende ele. história, né? Porque o nosso Exatamente. cabelo, hoje, a nossa identidade é uma história, né? E a gente tem Exatamente. mais do que amar ele mesmo, né? E com relação à questão de custos, né? A gente sabe que tem muita gente que não tem aquele É, acesso, né? A questão de ter um dinheiro para cuidar do cabelo, né? Que a gente sabe que esses produtos hoje em dia a gente costuma ver com mais frequência no mercado, né? Mas a gente sabe que também tem preços que são assim absurdos, exatamente, né? E mais exatamente. tem aqueles acessíveis que a gente consegue, né, ter. E com relação à paciência, uma coisa que você frisou, Exatamente. paciência, tem muitas que não conseguem ter essa paciência. E o que é que É, de acontece? cuidar. Não tem a paciência de cuidar, não tem aquela paciência de manter os cachos, então vai para o quê? Para o que é mais fácil. E o que é mais fácil? Alisar, É, né? exatamente. Deixa de ser, de ter sua própria essência, própria personalidade para ir para o mais fácil. Então, com relação a isso, Exatamente. você tem alguma dica, assim, algum conselho para dar? Assim, quando eu comecei, como eu já falei, foi no início da pandemia. Então, ainda não tinha muitos produtos, ainda estava engateando essa oferta de produtos. Hoje em dia, eu já vejo que tem muitas marcas que estão lançando produtos para cachos, a gelatina, que ela é muito boa para finalização. Tem muitas marcas baratinhas que estão lançando. Quando eu comecei, a marca que tinha de produto bom naquela época, pode-se dizer, só tipo assim, é um custo muito caro. Então, É. eu não sei, eu fui me desdobrando para poder fazer a transição e ter os produtos, mas eu não tinha emprego, não tinha trabalho, fazia um biquinho ali, outro ali, comprava aquele produtinho e tinha que ir economizando. Mas hoje em dia tem muitas marcas que oferecem os produtos e a dica que eu dou é ir testando, pesquisando. Eu sou uma pessoa que quando eu quero algo, eu foco naquilo ali. E eu sou assim, algo meu que eu vou contar. Eu sou viciada em celular. É, eu sou viciada Quem em não é? celular. Me desculpe, mas eu sou viciada em celular. Então, o que é que eu faço? Quando eu estou focada em algo, eu procuro pesquisar sobre aquilo ali. Porque no que você pesquisa, fica retornando, sempre vindo aquele conteúdo para você. Então, Instagram é seguir meninas que têm cabelo cacheado, que estão em Ótimo, ótima dica. transição, que cuida do cabelo todo dia, aquela blogueirinha que todo dia ela tá, ai, hoje eu vou passar esse óleo aqui, ai, hoje eu vou fazer essa Vou finalização. testar esse produto, esse produto tem que Exatamente. testar. E a questão de se encontrar também, né? Qual o seu cacho? Você se encontra com né? Exatamente. E entender qual é o cacho, qual é o seu cabelo, se é o crespo, se é o cacheado, né? Se é um cacho com volume, se é um cacho sem volume. Então, para Exatamente. todo tipo de cabelo, hoje tem o produto certo, Tem, né? tem. Com relação, Sara, a gente falando, já pegando a linha, a gente falando de cachos, cabelo, né? Na educação infantil, hoje que você atua, né? Então você atua com diversas crianças. É, Então, dessas crianças que você atua, tem aquelas cacheadinhas, com certeza tem aquelas de tem. cabelinho crespo. Como você hoje? Como é a tia Sara para eles? Hoje você acha que você é uma inspiração para essas meninas? Eu acredito que sim, tanto para as crianças como jovens, adolescentes e até adultos, né? As crianças elas amam. Não, eu não vou todo dia com o cabelo solto. Então, quando eu vou, assim, eles ficam, porque é um cacho bem enroladinho, eles ficam querendo pegar, querendo tocar, amassar, porque é fofinho, é cheiroso, sabe? Então, é muito bom. E como eu já tinha até comentado em outra oportunidade com o Gildeane, teve uma vez que
além de professora na educação infantil, eu também sou animadora de festa. E a gente estava animando uma festa de final de ano e eu estava com o meu cabelo bem solto, bem armado nesse dia, porque eu não tinha conseguido dar aquela finalização perfeita. E aí eu entregando os doces às crianças, vestidinha, que eu também adoro me vestir. Sabe, eu não esse mundo me cativa, esse mundo artístico. Vestidinha, bem arrumadinha, aí eu entregando os doces e uma criança falou assim, tia Sara, o meu cabelo era igual o seu, só que minha avó alisou. Nossa. E é verdade, o cabelo dessa criança era bem cacheadinho, eu já tinha observado e O preconceito dentro da própria casa, né? exatamente. Então, isso é uma forma de eu ver que inspira, que eles veem como algo positivo, que não é mais. Antigamente, um cabelo crespo era um cabelo ruim, um cabelo horrível, não tá arrumado, tá Tá bagunçado. bagunçado. O cabelo bonito, bem visto, era aquele cabelo liso, assim, bem apregadinho na cabeça, bem perfeitinho, bem durinho. Era. Era assim que era visto. E hoje em dia não, hoje em dia já existe essa liberdade. Então, quando eu estou usando meus cachos, eu vejo que tem pessoas que, ao ponto de elogiar, se sentem influenciadas, se sentem bem em ver, sabe? Isso é muito bom, né? Sentir essa influência, saber que a Exatamente. gente está influenciando para algo bom, né? Que quando você colocou que a avó da menina pranchou, né? Deu Foi, aquele alisou. produto ali. Então, assim, acaba tendo um certo preconceito dentro de casa. E É. você já teve esse preconceito, Sara, dentro de casa? Graças a Deus em casa não, porque minha mãe, ela é negra e eu me pareço muito com minha mãe. Ela tinha o cabelo crespo, só que o cabelo crespo dela era curto, né? Não era um cabelo longo. Mas por ela estar lá, a figura dela, não aconteceu assim, casos de diminuir o meu cabelo, de dizer que era errado, que era feio. Só que no dia a dia, às vezes perde a paciência, né? Porque é um cabelo que tem que ter paciência de estar lavando, penteando, então às vezes acontece só aquelas piadinhas, cabelo ruim, não sei o que, essas coisinhas, sabe? Também tem a questão de painho, assim, eu tinha um cabelo cacheado crespo, e com 9 anos de idade eu alisei. Então eu alisei ele muito cedo. E ele ficou muito grande, muito bonito. Era um cabelo longo, bem escorridinho. Então, quando eu parei de pranchar, de alisar, que eu fui pro crespo, ele ainda ficou com uma resistência, assim. Mas eu tenho a minha vida, ele tem a dele, ele ainda fez alguns comentários que era um cabelo que estava arrupiado, que não estava arrumado, perguntava se eu não ia alisar, se eu não ia pranchar, mas tudo tranquilo, coisas de pai mesmo. E Arnaldo é uma figura, gente. Quem conhece Arnaldo em Majorçado sabe, ele é uma figura, né? A gente tem ele até como uma figura pública em Majorçado mesmo, assim, porque principalmente na eleição, né? Ele foi o ápice da eleição, a comédia, assim, por ele, né, ser quem ele é, levar as coisas muito de boa, né? E, assim, ele é tranquilão, né? Tranquilão, todo mundo vê ele passando com aquela bicicletinha dele, com seus cachorrinhos. Então lá vai Arnaldo, então assim, a gente acaba tendo como uma figura assim que a gente conhece. Porque toda cidade tem aquela figura, né? Aquela figura marcante, então Arnaldo ele é uma das de mais ossadas. Eu sempre digo isso. E você falou sobre parecer com sua mãe, né? Sobre sua mãe ser, né, que era negra e parecer com ela, né? Falar de sua mãe, como é hoje para você falar dela, né? A gente sabe que quem conhece dessa história, né? Quem sabe a história de Sara, ela é marcante justamente por isso, porque desde muito nova, né? Perdeu a mãe, tanto ela como seus irmãos, e como foi para vocês lidar, né? Com a perca da mãe de vocês. A gente sabe que não é fácil perder uma mãe, e ainda mais você, né? Que era jovem, quantos anos você tinha na época? Tinha 15 anos. E o Isaac também, né? A Natália também. Como foi para vocês essa perca nesse momento? Foi muito difícil. A gente sabe que toda vez que Sarinha realmente. Eu entrei no assunto porque é uma história que inspira justamente por isso, né? Porque Sara, por ela ter vivido essa fase da vida dela, né? A perca da mãe, e ela conseguiu, o irmão, a irmã conseguiram continuar a vida de uma forma com a ausência da mãe, né? Então chega a ser marcante, porque a perca da mãe realmente é muito difícil, mas eles
viraram o jogo, né? E hoje são pessoas que são muito bem estabelecidos na vida, pessoas que são inspirações. Então, assim, é realmente muito marcante falar É. Da sua história de vida, Sara. Então, assim, se você se sentir à vontade, pode falar. Se não, a gente. É muito difícil, eu sempre me emociono de falar dela, porque ela morreu muito jovem também, ela tinha 50 anos quando ela faleceu. Foi um processo que ela não morreu de repente, né? Teve toda a doença, o tratamento, então a gente passou por esse processo. Eu tinha 15 anos, a minha irmã tinha de 13 para 14, e Isaac ele já era, acho que ele tinha de 17 para 18. Então a gente teve que conviver com a doença dela, cuidando da casa, fazendo o que tinha que ser feito, só que ela não resistiu, faleceu, mas ela sofreu muito. Então, por uma parte, eu acho que foi o melhor para ela, né? Que não adianta também viver sem viver, né? Viver com a doença, mas ela era uma pessoa muito, muito boa, lutou muito nessa vida, fez o bem, viveu bem. É difícil falar dela porque é uma perda que é irreversível, né? Vai fazer 10 anos que ela morreu. Mas é isso. Mas a dor, né? Nunca vai ter algo, né? Ou uma palavra que ocupe ali o espaço, né? É muito difícil mesmo. E você que perdeu jovem, né? Isaac era praticamente se tornou o mais velho de vocês, não foi? Foi. Então, o cabeça dos irmãos ficou, né, Isaac. Por sinal, quero deixar aqui meu abraço, um cheiro, Isaac. Tem minha admiração também, né? Natália também. E assim, como foi assim, você saber que tinha que tomar atitudes, tinha que passar a fazer ações dentro de casa, que era um papel da mãe de vocês, né? Então, assim, para vocês já ter sido muito difícil mesmo, né? Assim. É, porque ela passou alguns meses doente. Então, nesses meses, ela já não fazia nada, porque ela tinha que estar ela tinha que estar de Repouso. repouso, descansando. Então, a gente que já fazia, né? Os trabalhos domésticos, questão financeira, tudo que uma dona de casa, uma mãe, ela faz. Então, a gente já fazia. Então, de certa forma, já era preparando. E como a gente via a situação dela, a gente já ia por mais que a gente fosse jovens ainda, a gente já ia, sabe, se preparando, né, para receber a notícia. É difícil porque é a nossa mãe, perder ela é muito difícil. Foi difícil e é difícil conviver com a perca. Mas a gente foi vivendo, não tinha outra opção, não tinha o que fazer, a gente tem que aceitar, tem que entender. Também tem outra questão, a família dela é uma família que sofre com doenças do coração. Então, a minha avó, ela morreu com 40 anos, que no caso a minha avó materna morreu com 40 anos, a minha mãe morreu com 50 anos e a minha tia morreu com 50 anos após a minha mãe. Então, é uma doença de família. Nossa, é hereditário, no É, caso. é uma doença de família. Mãe também sempre comentou da mãe dela, que também morreu e elas ficaram, as três meninas, jovens, tendo que fazer tudo, vivendo com o pai. É difícil de falar porque é a minha mãe, não tem como eu falar da minha mãe sem me emocionar. Mas, de certa forma, a gente já era meio que preparado para a perca, né? Ela sempre, eu acho que isso dela sempre comentar, eu acho que já era ela preparando a gente para viver sem ela, né? Uhum. E a gente foi vivendo, não tinha outra opção, não tinha o que fazer. O nosso pai ainda é vivo, ficou cuidando da gente, a gente se virando, fazendo o que tinha que ser feito. E assim foi. E é uma história linda, né, gente? A gente sabe que, enfim, por mais difícil que tenha sido assim, e às vezes a gente comenta, e assim, quem comenta pra, tipo, servir de inspiração, né? Porque se eles não fossem quem são hoje, né? O que seria deles, né? É, Qual outra vida eles teriam? A vida de droga, a vida né? Uma vida fútil. Então hoje eles são quem são porque já vem já de uma educação já que a mãe, né? Já vinha preparando eles, né? exatamente. Então
você falou que assumiu os papéis, né, de dona de casa, né? E às vezes, de vez em quando eu comento com você, você diz que você não é casada, mas você é uma dona de casa. E Exatamente. como é ser dona de casa solteira, Sara? Assim, como eu participo assim de muitas coisas, as pessoas acham que eu sou uma adolescente desocupada que não tem o que fazer. Não, mas eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu todos os trabalhos domésticos que existem numa casa eu faço. E só não tenho o marido e nem os filhos, mas no mais eu tenho tudo isso, né? A questão de ser dona de casa. E aí eu vou fa fazendo o que dá certo, vivendo. Tipo assim, eu tenho uma forma de viver. Tipo, eu vivo com meu irmão, a minha irmã mora fora, e não sei, a gente vai vivendo. Só a gente entende a forma que a gente vive. Só tem que. A gente tem prazer de viver, gosta de viver. Eu gosto muito de estudar, de trabalhar, de me apresentar. Eu, como comentam, né, que a gente tinha tudo para não ser nada, e a gente é alguma coisa hoje. Não sei, acho que, não sei, eu acredito que seja Deus, né, ele iluminando a gente, protegendo a gente, né? Que a gente tem o nosso pai, só que quem conhece sabe como é que ele é, né? Ele precisa de cuidados, que ele é idoso, né? E a gente tem esse papel de viver e de cuidar de alguém. Então é isso. Eu lembro que você comentou uma vez, né, que tem gente que tem a oportunidade de viver e não consegue viver ou não vive ou opta por, tipo, não se empoderar, não ser quem é, por muitas das vezes ter uma crença ou por se privar, né, de ser feliz, de viver a vida. Com relação a isso, você tem alguma mensagem a passar? É, pode ficar à vontade, Sara. Assim, a gente vive nesse plano, né, de vida e cada um tem uma oportunidade de viver. Eu sei que viver não é fácil. Eu acho que eu tenho todo a experiência para falar disso, todo o lugar de fala para dizer que viver não é fácil. Mas se a gente tá vivo, a gente não vai morrer de qualquer forma, então por que não viver? É difícil viver, a gente passa por muita coisa, principalmente problemas financeiros, né? Todo mundo enfrenta. Mas a gente dá um jeito, vai vivendo. Às vezes, muito o que atrapalha a gente é estar se comparando, né? Ai, que fulano tem uma vida, fulano tem 25 anos como eu, e já tem aquilo. Que bom que fulano tem. Então eu vou construir a minha vida com o que eu tenho, né? Fazer o que eu posso com o que eu tenho. Então eu vivo assim, vivo com o que eu tenho, eu faço o que eu posso e vou vivendo. Então todo mundo vai partir dessa para melhor. Então, enquanto a gente estiver aqui, vamos fazer algo, participar de algo, ser alguém, fazer o possível, né? Não ficar estancado, porque vai ter uma hora que todo mundo vai estancar. Então, enquanto estiver aqui, né? É viver. Viver. É viver. Exatamente. Exatamente. Então, Sara, a gente já viu que ela pratica aí perfeitamente a autoconfiança, o autocuidado, né? Se cuida e vive aí é, perfeitamente, né? Feliz, participando do que dá para participar, É, né? E sobre ser mulher hoje negra na sociedade, tem alguma dificuldade para você? Você já passou por algum preconceito com a relação a isso? Como que para você hoje é o dia a dia enfrentar desse lado aí? Porque assim, a gente às vezes tem uma certa dúvida, porque assim negro, todo negro sofre preconceito? Será que todo negro sofre preconceito? Negro tem uma dificuldade de ocupar espaços? Então, assim, você sente isso? assim, como eu já comentei, Major Salles é uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Então, dizer que eu sofro, ou sofro assim, diretamente a mim, alguém veio diretamente a mim e me ofendeu. Acredito que não, se já aconteceu eu não lembro. E pode acontecer indiretamente, né? E algo que eu não dei atenção. Ele pode estar disfarçado de alguma forma. Então, é claro que numa sociedade racista, no geral, uma sociedade racista que a gente vive, a gente enfrenta olhares, né? Alguns olhares diferentes, chegar num lugar e não ser bem recepcionado.
certas situações onde um branco pode ser bem mais recebido do que um negro. Não só eu, mas outras pessoas também que são negras. Então, de existir o racismo, o preconceito existe. Mas contar algo que aconteceu diretamente a mim, eu não tenho o que dizer, mas acredito que indiretamente já tenha acontecido, mas algo que eu não dei assim atenção, Importância, né? importância. É isso. Sara, tem mais alguma coisa que você queira ocupar o espaço? Porque esse espaço aqui ele foi justamente criado para isso, né? Para que você que nos assiste enquanto mulher, homem, né? Assim, o nosso foco é o mundo é delas, né? O podcast é o mundo é delas, mas acredito que tem muitos homens também que vão nos assistir, inclusive um cheiro, né, aos homens que nos assistem. Se você quiser deixar alguma mensagem para as mulheres que nos assistem enquanto empoderamento, pode ficar à vontade. Só agradecer a oportunidade e o espaço, né? Estou muito feliz de estar participando. Como eu gosto de participar, então, porque a vida é de fases, né? Eu estou nessa fase de estar aqui em Major Salles, graças a Deus, trabalhando, vivendo, estudando, mas a partir de amanhã ninguém não sabe. Então, se hoje eu posso fazer, eu estou fazendo. E que fiquem as memórias, né? Então, só agradecer a oportunidade de estar aqui e de mensagem, só dizer que aproveitem as oportunidades, tenham vontade de viver, queiram mais, façam mais. Se acorda desmotivado, não sei, tem que viver mesmo, tem que fazer. Se Vá pra... tentar, vá pra vida, bota o despertador, pense nos boletos. Exatamente. Vai É pra frente, que isso. atrás vem gente. Vamos pra frente, que atrás é gente, é isso, minha gente. Então vamos chegando aqui então, ao final, né, do nosso episódio com a nossa convidada Sara Mendes. Foi um bate-papo muito especial e inspirador, né, com sua toda história de vida marcante. Sara é uma menina encantadora, essa pessoa que você acabou de assistir, né, conhecer um pouco da sua história. E, Sara, muito obrigada por sua participação, por sua aceitação de estar aqui, né? Continue sendo a pessoa que você é, né? Essa menina encantadora, talentosa, cheia de encanto mesmo. Muito obrigada. Que outros espaços também, né? Seja aí aberto para você, que tem muito mais a acrescentar, né? E é isso. Então, muito obrigada a você que nos assistiu até aqui, né? Compartilha, comenta, curte, se inscreve no canal e fica com a gente para os próximos episódios também do podcast O Mundo é Delas.